Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Mas antes, aquele recadinho: no próximo dia 27 nós teremos a nossa primeira conferência IL na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, com vários convidados. Os ingressos já estão à venda no sistema Simpla. Mais informações você confere diretamente no nosso site. Não deixe de prestigiar a primeira conferência do Instituto Liberal, refletindo sobre os dilemas, os desafios do capitalismo e da democracia no século XXI. Sem mais delongas, aos nossos artigos de hoje. O primeiro deles, do João César de Mello, nosso colunista recorrente, em que ele demonstra mais uma vez a sua habilidade de trazer as discussões e os conceitos ligados à problemática liberal para o plano do concreto, para perto da gente, para o cotidiano. É uma habilidade rara que o João César de Mello tem e demonstra nos seus artigos e também nos seus livros. O texto de hoje também exibe essa característica. O que empresários e funcionários públicos precisam fazer para ganhar R$10.000 por mês? O artigo tenta comparar as facilidades de muitas figuras dentro do funcionalismo público, especialmente do alto funcionalismo público, e empreendedores simples como donos de uma padaria. E aí ele usa o exemplo de um padeiro próximo que ele costuma frequentar, e ele fez algumas perguntas ao dono dessa padaria, ao pessoal da padaria, sobre como eram os gastos, como eram os lucros, e ele demonstra em detalhes no artigo as respostas que eles deram. A dificuldade, o suor que é para conseguir pagar todos os salários, para conseguir desenvolver o trabalho e levar o negócio adiante. Esse tipo de empreendimento, esse tipo de trabalho que os empresários realizam, investir, arriscar-se para atender aos interesses, às demandas de uma clientela, esse tipo de atividade é punida, é castigada, sem ter cometido nenhum pecado, pelos nossos socialistas, pelos delírios dos nossos esquerdistas de plantão. Discursos esquerdistas aparecem, por exemplo, na entrevista de Martin Ravalion, ex-economista do Banco Mundial, ao site do El País, que é tema do segundo artigo também do João César de Mello: combater a desigualdade não é coisa de comunista. Essa frase está entre aspas no título do artigo porque é a manchete, é uma das citações da entrevista desse economista, desse ex-economista do Banco Mundial, ao site do El País, em que ele diz exatamente isso. Ele usa exatamente essa frase para dizer que combater a desigualdade, políticas sociais-democratas, políticas socialistas de combate à desigualdade, não são necessariamente comunismo. Não são necessariamente comunismo. De fato, não necessariamente se inserem na tradição de pensamento marxista-leninista. Mas o fato é que valorizar a desigualdade em si como um problema, em vez de a miséria como um problema, é um estímulo à conduta contraproducente, à conduta perniciosa à saúde econômica de uma sociedade, à saúde econômica de um país. O problema não é a desigualdade, não é haver diferenças na quantidade de riquezas acumuladas. A pobreza, em primeiro lugar, é uma consequência de uma comparação. Às vezes o pobre em um determinado país não tem qualquer paralelo com o pobre efetivamente miserável em outro país. Geralmente a pobreza é menos grave ou menos severa nos países em que o capitalismo é mais pujante, em que a liberdade econômica se faz mais presente. O que nós devemos louvar é a redução da miséria que todos os índices demonstram que foi obtida com o avançar do capitalismo liberal moderno. E reconhecer de uma vez por todas que em si mesma a desigualdade não é o problema, não é o foco. O foco não é atacar a desigualdade. O foco é dar oportunidade, é permitir que as pessoas cresçam, mesmo que elas permaneçam diferentes, e isto nada melhor para fazer do que a liberdade econômica. De algo concreto e didático, como o João César de Mello faz, nós vamos para algo mais denso e mais histórico, que é o artigo do Carlos Júnior, Onda Conservadora esbarra no estamento burocrático. O conceito de estamento burocrático foi bem desenvolvido na obra de autores como Raimundo Faoro, no seu livro Os Donos do Poder, um dos clássicos do pensamento social brasileiro, em que se apontam esses grupos, essas castas que se encastelam na estrutura do Estado
e se considera que a verdadeira luta social brasileira é uma luta entre a sociedade e esse estamento, e esses privilegiados dentro da máquina pública, dentro do funcionalismo público, dentro de uma oligarquia política. E não pura e simplesmente, no velho formato marxista, a luta de classes entre o proletariado e a burguesia. Isso não faz o menor sentido no quadro brasileiro. O grande adversário, a grande tensão que se estabelece é com a oligarquia patrimonialista, com o estamento burocrático. Ele aplica esse raciocínio ao quadro contemporâneo, mostrando que muitas das agendas modernizantes, que inclusive o Ministério da Economia do governo Bolsonaro tenta fazer avançar, são barradas, esbarram na resistência tenaz desse patrimonialismo, desse estamento burocrático, que é um adversário do ponto de vista da necessidade de avançar agendas liberais modernizantes, tão relevante que precisa ser tão enfrentado quanto a esquerda. Por falar em esquerda, um pouco de humor. No artigo do Sérgio Alves de Oliveira, a pena de Lula começa agora, terá que trabalhar. É um título autoexplicativo, né? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma progressão de pena, que vai permitir, vulgo forçá-lo, né, a trabalhar num regime prisional semiaberto. Coitado, né? O sujeito que se acostumou a viver das benesses de se alimentar da vida pública que ele construiu, como sendo o grande líder boquirroto populista das últimas décadas do Brasil, chega a esse ponto que ele vai ter que trabalhar. Vamos ver como se vira o senhor Lula, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda falando em esquerda, um artigo de minha autoria, a proposta autoritária de Tabata Amaral. Tabata Amaral, todos devem conhecer essa parlamentar do PDT que está brigando com o próprio partido porque adotou umas posturas mais responsáveis fiscalmente. Ela que se identifica muito mais com um ideário de centro-esquerda, né, um ideário mais social-democrata, moderado, e que foi a favor da reforma da Previdência, acreditou que a reforma da Previdência do governo, tal como ela ficou finalizada, é aceitável, e com isso comprou briga com as lideranças do seu partido, entre elas o sempre presente nas nossas considerações Ciro Gomes, o coroné, né, nordestino. Tabata, no entanto, fez e tem defendido nas suas redes sociais como projeto de lei, em companhias nada agradáveis, como a petista Maria do Rosário, uma proposta que é nada menos que autoritária, e assim eu a defino porque eu acho que certas coisas têm que ser chamadas pelo nome. É uma ameaça à democracia, um atentado à ordem democrática e liberal, que é a ideia de reservar vagas para mulheres no Senado nas eleições. E isto é uma desfiguração do sistema representativo, que me lembra muito, aí ecoando o partido de Tabata em que ela atualmente está, o PDT, me lembra muito o senhor Leonel Brizola, quando era um ativista da República Sindicalista nos anos 60, em que se defendia que uma Assembleia Constituinte, um legislativo, deveria ser construído com categorias populares, militares, operários. Esse tipo de definição de grupos, de características específicas que devem ocupar o parlamento, é uma maneira de tutelar o direito do indivíduo, do cidadão, indivíduo que, como diria Ayn Rand, é a menor minoria que existe, né? Tutelar o direito do indivíduo de votar em quem ele quiser, independentemente de sexo, de cor de pele, do que for. Então é uma medida autoritária, ela é contraditória essencialmente com a proposta da democracia liberal, e por isso o Instituto Liberal tem o dever de combater a proposta da senhora Tabata Amaral. Ainda sobre canhotismo, mas no Papa Francisco, em sua santidade o Papa, nós temos um artigo polêmico, como tudo que toca em matéria religiosa, ele é uma figura de relevância religiosa, do Juliano Oliveira, sobre as declarações do Papa. Papa Francisco e seu contraditório cristianismo canhoto. Esse artigo gerou bastante discussão nas nossas redes sociais. O que basicamente o Juliano Oliveira aponta é que os comentários do Papa sobre a crise, a suposta crise da Amazônia, que estaria sendo algo absurdo, acima dos níveis convencionais das queimadas na Amazônia, porque o governo Bolsonaro é um governo que odeia a natureza, como tem dito aí as lideranças da União Europeia, né, o nosso Macron da França, etc, etc, etc. O Papa, de certa forma, fez coro com esse tipo de discurso e fez algumas declarações, no mínimo dúbias, no mínimo frágeis, sobre uma suposta influência dos interesses na queimada da Amazônia, né? E fez comentários bastante duvidosos do ponto de vista das suas simpatias pelo capitalismo.
E aí o Juliano Oliveira mostra que é lamentável que haja esse tipo de tibieza da parte do Papa e que é preciso que nós defendamos o capitalismo e os benefícios que ele oferece à sociedade. Por falar em antipatia ao capitalismo, mas dessa vez sem nenhuma dubiedade, sem nenhuma tibieza, de forma positiva, enfática, explicitamente declarada, a liderança do IL Flash de hoje é minha, com um artigo de minha autoria sobre um projeto absurdo do nosso querido partido que acha que pode combinar socialismo com liberdade, o famigerado PSOL. O título é O Projeto Mágico do PSOL contra o Desemprego. Todos nós sabemos o grande e terrível problema que é o desemprego no Brasil, os milhões de desempregados que precisam efetivamente encontrar uma forma de se sustentar e sustentar as suas famílias. É um drama que afeta a nossa sociedade, que sempre que afeta qualquer sociedade que seja, é o mais grave em curso. Então é evidente que é preciso ter muita atenção para esse problema e o Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, está atento, os liberais estão atentos, entendendo que para que haja aquecimento do mercado, para que haja mais empregos, é preciso que haja mais condições de investimento, que a economia seja desburocratizada, que se reduzam os entraves dos impostos e que com isso haja mais riqueza circulante, mais riqueza entrando no país, se multiplicando no país para que novas vagas, novos empregos sejam gerados. Esta é a consequência natural. No entanto, há aqueles que acham este caminho e acham qualquer menção à palavra austeridade uma evocação de Satanás. E aí nós precisamos buscar atalhos, facilidades e mágicas que o Estado Providência poderia fazer. E é nesse sentido que vai o senhor Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, aqui do nosso triste estado, né, um projeto de lei 5.491 de 2019, apresentado no último dia 10 de outubro, em que ele diz, abre aspas, que é preciso instituir o Fundo Nacional de Garantia do Emprego, FNGE, para assegurar o pleno emprego com estabilidade de preços e redução das desigualdades sociais e regionais, bem como o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Tirando o dinheiro sabe-se lá de onde, com consequências obviamente inflacionárias, o senhor Glauber Braga pensa que numa canetada do governo, uma canetada do Estado para imprimir dinheiro, é possível fazer com que empregos nasçam do nada, de forma sustentável, e com que todos esses problemas, todos esses departamentos sejam atingidos. Realmente, se isso funcionar, se isso tiver alguma condição de funcionar, que nós sabemos que não tem, é melhor mesmo demitir o ministro Paulo Guedes, colocar o Glauber Braga no lugar. Aliás, é melhor demitir todos os ministros, porque ele pode resolver todos os problemas da humanidade. Talvez o prêmio Nobel deva prestar atenção no senhor Glauber Braga. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.